Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste sábado, dia 23 de outubro de 2021. E hoje você está no plantão judiciário do Maca Vasco. Vamos saber detalhes do plano de pagamento aos credores apresentado pelo Vasco da Gama naquele regime centralizado de execuções, tanto trabalhistas quanto cíveis. Chegou a hora. Vamos saber como é que o Vasco vai pagar essa galera toda. Venha comigo logo após a vinheta. Eu sou Cruz de Malta, sou felicidade, vou balançar toda a cidade. Bom dia, meus nobres. Desde já peço o seu like, já peço a inscrição no canal Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca. Se inscreva ali, aperta lá no inscreva-se. Na marca d'água eu já te levo para a inscrição. Aperte aquele sininho, mas você já sabe, todo dia, às 7 horas da manhã, no Maca Vasco, um vídeo sobre o Vascão. E quando saem notícias acerca da justiça, pode vir aqui que Maca vai tentar te explicar da forma mais simples e sucinta o que acontece na justiça. Beleza, meus amigos? Agora vamos voltar uns 2 meses atrás, porque hoje saiu, tanto na Net Vasco, na verdade não foi hoje, foi no final do dia de ontem, né? Na Net Vasco falando que o Vasco, que o desembargador tinha suspendido todas as penhoras em cima do Vasco. Galera, vamos voltar 2 meses atrás, isso já foi feito. Essa notícia está errada. O que o Vasco apresentou agora foi plano de pagamento. Porque há 2 meses atrás, tanto na Justiça Trabalhista quanto na Justiça Civil, já tinham sido determinada a suspensão, a vedação de toda e qualquer penhora ou ato constritivo nos bens do Vasco da Gama para pagar as dívidas judiciárias. Porque o Vasco já tinha pedido esse regime centralizado de execuções e tem informado, requerido prazo de 60 dias para apresentar o plano de pagamento desses credores. Assim, os juízes somente aplicaram a regra da lei 14.193/2021, a lei do Clube Empresa, nos seus artigos, principalmente lá 13 aos 20, que determina a forma, tipo assim, meu irmão, posso falar a verdade? Tipo a falência. Quando se lembra daquelas falências e concordata que tinha, que a empresa pediu concordata, o que o Vasco fez foi o seguinte: olha só, se continuar dessa forma, eu não vou ter capital de giro, não vou ter dinheiro, não vou pagar porra nenhuma. Então, suspende a porra toda, aqui eu vou apresentar todos os meus credores e vamos ver como é que eu vou pagar essa galera. Beleza, meus amigos? Mas, cara, resumindo, foi isso que o Vasco fez, tá bom? E agora, então, o Vasco apresentou já no finalzinho ali, né, no último dia praticamente do prazo, apresentou esse plano de pagamento. Vamos ver como é que se faz, beleza? Meus amigos, vão largando o dedo neste vídeo aí, o dedo neste like, e, por favor, compartilhe com os teus colegas para entenderem melhor o que é esse plano de pagamento, porque isso é muito importante para o Vasco da Gama. Pode definir sua vida financeira para daqui a uns 6 anos, em 10 anos, na boa. Esse plano de pagamento de credores foi apresentado, acho que a primeira observação que a gente tem que fazer, pelo escritório de advocacia Andrade Filgueiras. Eu tenho certeza que você já sabe deste nome. É sim do filho do presidente do Tribunal de Justiça, é sim o mesmo escritório que defendeu o Jorge Salgado, pessoa física, antes, em todos os processos anteriores às eleições, e agora é o advogado do Vascão, junto com o escritório Ideses TVM Advogados. Particularmente não conheço esse escritório, só sei que é uma petição, foi um trabalho feito a 6 mãos, 6 advogados assinaram a petição que está apresentando esse plano. Detalhe dessa petição é que pede para que o juízo universal que cuide dessas execuções seja a Advari Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Porque você pode estar perguntando, pô, Maca, vai lidar com dívidas trabalhistas? Sim, essas dívidas trabalhistas, pelo menos é o pedido, o requerimento do Vasco da Gama, é que seja tudo compilado e tudo encaminhado para uma das varas empresariais. Estou falando como se fosse uma falência, uma recuperação judicial, para que ele seja o controlador, fiscalizador, como ainda
depende muito de regulamento, talvez seja cabível. Até eu entendo muito porque eu estou fazendo sempre essa analogia com a vara de falência. Agora, vamos diretamente ao plano apresentado em 30 laudas muito bem escritas, muito valorizando a história do Vasco, a magnitude do Vasco. Aqui eles informaram que somos 15 milhões de torcedores, que até o final de julho tinham 61 mil sócios. Os 15 milhões, meu irmão, você deve estar assim, mas não são 20? O Vasco da Gama falou que somos 15 milhões de torcedores, que temos São Januário, que temos uma história de inclusão, de luta racial. Isso é sempre muito bem levantado. Só que eu acho engraçado, só que a gente está vendo aqui uma dívida de 800 milhões. Teoricamente poderia estar até sujando, né, a imagem do Vasco da Gama, né? Tem alguns pontos que são legais de trazer aqui nesse plano de pagamento. Primeiro que ele, na verdade, junta, como falei, os compilados da Justiça Trabalhista e ali na Justiça Trabalhista você tem atletas, você tem comissão técnica, você tem os funcionários simples do Vasco e você tem a Cível e fazem um rol de credores seguindo uma determinada ordem. Só que eu acho que o mais importante é o seguinte: você espera no plano de pagamento, vai ser parcelado em tantas vezes. Não, a própria lei já fala o seguinte, que os recursos para pagamentos destes credores advém de 20% das receitas correntes mensais do Clube de Regatas Vasco da Gama, que são variáveis, em sua maioria não provenientes definidas. Resumindo, como é que vai pagar essa galera toda? E acho que esse é o ponto principal. Eu, inclusive, Jorge Salgado, Adriano Mendes, Duque Estrada e o Osório, seus vice-presidentes, assumiram um compromisso de que 20% das receitas correntes mensais, aí é um termo contábil do que seria isso, será destinado para o pagamento. Então eu estou entendendo o seguinte, galera, vamos ver se vocês entendem comigo. Mensalmente será apresentado um balanço na Justiça, se for na vara empresarial, e o Vasco vai falar, olha, minhas receitas mensais variáveis foram tantas, então você vai ter 20% desse X e vai jogando aí nessa lista de credores. A primeira pergunta e a Justiça não me responde, se eu tiver meses e meses sem esta receita corrente mensal, ou se você é contador, me explique se sempre será positiva. Será que pode ser negativa? O Vasco passa meses não tendo receita e não depositando e, de certa forma, vai estar cumprindo com o plano de pagamento. Aqui eu acho que também é outro ponto importante que o Vasco da Gama apresenta nesse plano de pagamento, que é o contexto histórico financeiro, um contexto econômico do Vasco da Gama. Ele elenca aqui que, ao final de 2020, a dívida bruta do Vasco da Gama era da monta de 832 milhões, sendo 312 milhões de reais em dívidas vencidas ou serem pagas já no próprio ano de 2021. E ainda o Vasco disputa a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. O rebaixamento implicou severa queda de receitas advindas com a transmissão de jogos pela televisão, além da redução de interesse de patrocinadores. Por isso que a gente fechou com a Vasco Complexidade. Foi o que se interessou, né? Agora eu vou te passar na tela um quadro do endividamento do Vasco da Gama. Em 2019, ele tinha uma dívida tributária de 304 milhões. Em 2020 passou para 331 milhões. E já em julho de 2021, 342 milhões. Ou seja, já tinha subido basicamente 11 milhões, ou seja, essa diretoria não pagou nenhum tributo em 2021. A trabalhista, eles diminuíram de 235 milhões para 228 milhões. Particularmente não sei como, porque aí não está imputado os 186 demitidos, porque sequer ainda são processos judiciais, né? Aí é um migué. Aí na Cível eles também colocaram uma queda muito grande de 145 milhões para 123 milhões. O que me chamou a atenção foi a subida na dívida de bancária onerosa, que é de empréstimos e tudo mais, né? De 99 milhões no final de 2020, em 6 meses
subiu para 117 milhões, ou seja, subiu 18 milhões. É basicamente o que pagou na Cível, né? E outras dívidas e penhoras, 690. Aí ao todo, eles já falam que em julho de 2021 a dívida do Vasco é de 798 milhões, uma queda tão somente de 3 milhões aí. Ele faz um panorama subindo para a Série A, ele faz um panorama se mantendo na Série B, e ele faz um panorama se mantendo na Série B e sendo recusado este plano de pagamento, que é o drástico, que pela leitura aqui o Vasco estaria fechando as portas. E eles alegam que se o Vasco subir para a Série A e sendo aceito este plano de pagamento, no largo tempo vai ser equilibrado financeiramente. Vê se pode. O Vasco chegar no final de 2021, não saber qual é o cenário para 2022, porque está no meio do campeonato, no meio da tabela, e não sabe se vai subir para a Série B. E nem a diretoria, e acho que ela está com essa razão, de fazer esses dois cenários. Aqui é legal, porque diz elenco, o que esta diretoria fez em 9 meses, de que, meu Deus, diretoria maravilhosa. Olha o que elas escrevem aqui, os feitos desta diretoria em 2021, até agora, em 10 meses. Redução de custos em 2021, em especial com folhas de pagamento, obtendo impacto de aproximadamente 75 milhões de reais anuais. Cara, para diminuir essa folha de pagamento, tá certo que também não pagaram ninguém que saiu, mas 75 milhões realmente é uma queda muito grande, cara. Fizeram cortes, tudo mais. Só que você tem que pensar o seguinte: beleza, eu cortei minha folha salarial, mas será que eles contrataram terceirizados? Então, uma coisa compensa a outra. Imagino que nem todos os serviços do Vasco da Gama foram abolidos, né? Renegociação dos seus débitos fiscais e previdenciários. Atualmente, fase final de tratativas. Isso o Campelo fez, isso o Eurico Miranda também fazia, só que não cumpria. Agora é uma coisa legal. Contratação do Chief Executive Officer, CEO, Luiz Melo, profissional de mercado com expertise para comandar o processo de profissionalização do clube. Aí, a criação de unidade de integridade e compliance, né? Bonito, né? Fala em compliance, mas o Jorge Salgado bota o seu escritório de advocacia, não, né? O quem defende, sem qualquer licitação, sem qualquer pesquisa de preço, é a forma de pagamento. Como é que vai ser? Que eu acho que essa é a grande questão. Como eu já falei, o Vasco destinará para esse juízo centralizador, seja juízo universal, ou na trabalhista, ou na civil, que ao meu ver ainda vai ser decidido. Imagino que seja na vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e vai destinar 20% da sua receita corrente mensal para pagar essa lista de credores lá. Naquele rol, tem vários rol, é idoso, é gestante, até chega aquele credor que afasta 30% da sua dívida para receber. Beleza? E vai pagando lá. E aquilo, acho que a fila vai subindo, vai se pagando os primeiros, e a fila vai subindo, vai se pagando os primeiros lá da faixa, e depois passa para a faixa seguinte e tudo mais. Se o Vasco passar 6 anos pagando isso, 6 anos fazendo esse depósito dessa receita corrente, e ele alcançar 60% dessa dívida originária, ou seja, se daqui a 6 anos ele pagar 60% de praticamente pagar 60 milhões, porque essa dívida total é quase 100 milhões, ele ganha mais 4 anos para pagar o restante. Então é um lastro bem amplo, tá? E acho que o Vasco vai ficar depositando, eu só espero que alguém me explique, é o seguinte: se o Vasco não tiver renda mensal e ele falar lá, olha, esse mês não tive dinheiro, só tive prejuízo. Para finalizar esse contexto, teoricamente tinha que passar por uma assembleia dos credores. Só que isso ainda não vi uma regulamentação certa. Ou seja, uma assembleia, não sei se a maioria tem que aprovar, se é por unanimidade. O próprio Vasco fala que tem que ter essa assembleia, mas num dos trechos do pagamento, aqui eu concordo com o Vasco da Gama. Se é tudo tão preso dentro da lei, a listagem ali do rol de credores já está tudo certo,
A ordem de pagamento já está toda certa, é a destinação de 20% da sua renda já está tudo certo, todos os documentos foram apresentados, como balanço, como projeções financeiras em 3 anos, termo de compromisso e tudo mais. Se está tudo dentro do requisito da lei, para que vai ter essa assembleia? O que eles vão poder contestar? A não ser, de repente, a ordem de pagamento, se o seu crédito está numa faixa acima, uma faixa abaixo, mas não vejo como que eles podem se negar. Parece que, assim, cumprir todos os requisitos vai estar nisso. E o mais importante é, com isso, todos esses credores não vão poder solicitar penhora, ok? Não vão poder ter seu crédito sendo pago de outra forma, a não ser obrigado a respeitar esse rol. Espero que vocês tenham entendido. Agora vai para um comentário meu. Na boa, é uma putaria, é uma sacanagem da lei. Me desculpe, e aqui eu não estou falando só do Vasco da Gama, não. Estou falando de qualquer instituição desportiva ao qual essa lei alcança. É uma sacanagem. Ou fica um clube devendo 100 anos a pessoa entra com processo, passa 6 anos de sendo discutido se ela tem direito ou não. Quando é reconhecido o seu direito, vai lá, busca a penhora, não tem bem, busca a penhora, não tem conta financeira, busca a penhora. E agora foi obrigado a aceitar 60 dias para o Vasco apresentar algo que possivelmente ele já tinha desde o seu primeiro dia, falando o seguinte: olha, agora eu estou ainda num rol que vai ter idoso, vai passando uma galera e eu nunca vou receber isso. O que são esses 20% de receitas correntes? Aí o Vasco vai se manter, não só o Vasco, como qualquer outra instituição se mantém, os diretores que ocasionaram essa dívida ficam com as mãos limpas, e o cara que realmente trabalhou, prestou serviço e tudo mais, fica sem receber a porra do seu dinheiro. É uma sacanagem que essa lei fez. Me desculpa, é que eu não estou falando do Vasco da Gama, estou falando da lei. E como advogado mesmo, acho uma sacanagem. Porra, na boa. E assim, e pro credor, que talvez seja até inconstitucional essa lei, que ela te obriga a aceitar isso. Acabou. Não tem outra questão. Você acabou. Tá nesse rol, meu irmão, vai ser assim, e você não vai poder discutir qualquer outra forma de pagamento, você não vai poder batalhar por uma outra forma de pagamento, a não ser comprovar que teu crédito seja alimentício, vai lá no rol, suba um pouquinho mais a escada para tentar receber antes do que o dos outros. É uma questão muito complexa, mas tentei passar aqui sucintamente, resumidamente, o que é importante, como para vocês verem, o Vasco está assumindo uma obrigação de pagar durante 6 anos, fazendo uma projeção até que ele não sabe se ele vai ficar na Série A ou na Série B. Beleza, meus amigos? Esse é o nosso Vascão. Espero que tenham gostado. Largue um dedo no like.